Oi, gente. Vamos aqui então para o nosso último vídeo sobre sistemática filogenética. Nós vamos falar agora de representações das árvores filogenéticas. Desse jeito, chama-se cladística. Como a gente já falou bastante, tem a árvore da vida e essa árvore tem seus ramos. Em grego, ramo significa clado. Em cladística, que é o estudo dessas árvores, a maneira de representar essas árvores, nós temos um clado, ou seja, um ramo de uma árvore, como um lugar onde eu tenho um ancestral junto com todos os seus descendentes, pelo menos 2 descendentes. E essa representação, que a gente vai chamar de cladograma, é justamente a representação que eu tenho usado até aqui com vocês, que é essa figura mostrando aqui nesse slide. Eu vou voltar ao exemplo daquela família para a gente poder ver isso com cuidado. Então aqui eu tenho um clado verdadeiro. Por quê? Se a gente olhar aqui, tem um ancestral, que está aqui, que é o bisavô, e todos os descendentes dele. Desse lado, vão dar desse lado de cá, os descendentes dos descendentes dele. Então está todo mundo representado aqui. Então esse quadrado vermelho aqui representa um clado verdadeiro. Vamos para outro exemplo. Aqui, esse quadrado vermelho também representa um clado verdadeiro, porque eu tenho um ancestral, que é o pai, e os 2 descendentes desse ancestral. Então, um outro clado. Também posso ter um clado nesse caso aqui. Eu tenho o avô como um ancestral comum e todos os descendentes desse avô, excluindo o que veio antes dele. Não tem problema. Se a gente olhar numa árvore, todo o recorte que a gente fazer de um ramo, a gente sempre vai ter alguns que vão ficar fora desse recorte. Então, não há problema. Como também eu posso ter um clado aqui, onde o tio é o ancestral comum e os 2 filhos dele, os 2 primos aqui, são ancestrais diretos dele. Então, todos esses são casos de clados verdadeiros. Então, eu vou dar um contra-exemplo agora. Não é um clado esse retângulo vermelho aqui. Por quê? Porque ele está pegando o avô como ancestral e pegando apenas uma parte dos seus descendentes aqui, só o tio e o primo. Não está levando em consideração os outros descendentes, que no caso são esses 3 aqui do lado. Então, nesse caso aqui eu não tenho um clado. Agora vamos para um exemplo no mundo dos animais. Agora vamos para um exemplo mais biológico, usando os seres vivos. Aqui eu estou representando a árvore filogenética, o cladograma, dos animais. Peixes, anfíbios, aqui tartarugas, cobras e lagartos, crocodilos, aves e mamíferos, representados aqui por cada uma dessas figurinhas. Então, o que a gente costuma chamar de réptil são só os testudines, que são as tartarugas e os cágados, os lepidossáureas, que são as cobras e os lagartos, e os crocodilianos, que são os crocodilos. Mas veja o seguinte, o ancestral comum, esse ancestral comum aqui, ó, que é o mesmo das tartarugas, que vai ser o mesmo das serpentes, das cobras, e vai ser o mesmo dos crocodilos, também é o mesmo ancestral comum das aves. Então, essa representação, esse recorte que nós fazemos de répteis, sendo só tartaruga, cobras e crocodilos, ele não é um clado de verdade, porque não inclui todos os descendentes deste ancestral comum aqui marcado. Agora, se a gente incluir as aves nesse agrupamento, então considerar as aves como um réptil, aí sim nós temos um clado verdadeiro. Então, tartarugas, serpentes e lagartos, crocodilos e aves, são todos esses aqui a gente pode considerar como répteis. Pode parecer estranho para você, só que as aves, na verdade, elas são dinossauros que continuam vivos até hoje. Tá? Depois eu posso até fazer uma aula só para explicar isso direitinho. Mas então, todos esses aqui são um clado de verdade que vem de um único ancestral comum de todos eles, e a gente pode separar isso como um grupo monofilético.
que significa monofilético? Filético vem de uma linhagem só, e mono, uma única. Então, vem um grupo monofilético porque vem de uma única ancestralidade, ok? Nós poderíamos também ter um outro grupo, e como é que fica o grupo que a gente normalmente chama de réptil? Bom, esse grupo, a gente considera ele como um grupo parafilético, ou seja, uma descendência, né, só que ela é uma descendência que não é completa, ela não está levando em consideração todos os que vieram do mesmo ancestral, porque está excluindo aqui as aves desse grupo, correto? E aqui eu gostaria de lembrar de vocês do Linneu. Sim, o que tem o Linneu a ver com isso? Bom, quem criou o grupo réptil foi Linneu, lá atrás, que criou justamente porque eles rastejam no chão. Só por isso. Então, todos os animais que rastejavam eram répteis. Acontece que não tem nada a ver com a história evolutiva desse grupo. E por isso mesmo que quando a gente foi ver a evolução desses animais, das tartarugas, das serpentes e lagartos e dos crocodilos, a gente viu que eles eram muito mais parentes entre eles com as aves do que apenas entre eles. E se você prestou atenção nessa imagem, você viu que os peixes que estão aqui no canto estão em aspas, porque eles também são um grupo parafilético. O que a gente chama de peixe hoje em dia não é um grupo monofilético, não tem um mesmo ancestral comum para todos os peixes. Se eu considerasse este ancestral em comum aqui embaixo, quem é que seria o grupo monofilético? Bom, o grupo monofilético, considerando este ancestral em comum aqui, seriam os répteis, incluindo as aves, junto com os mamíferos. Ou seja, seria um grupo com todas essas formas de vida aqui diferentes, certo? Por acaso esse grupo existe? Sim, eles existem. E são os aminiotas, ou seja, a presença de ovos com casca, que são este grupo aqui, que tem então a novidade evolutiva, ovos com casca. Aí você pode me perguntar, mas os mamíferos têm ovos com casca? Sim, você está se esquecendo dos ornitorrincos, né? A gente vai falar isso mais para frente em outra aula. Mas a característica, a novidade que foi aparecida aqui, ela pode ser perdida ou modificada depois. Mas existe um clado com os aminiotas, justamente por causa daquele ancestral em comum lá atrás. E também há um outro clado, já vou aproveitar esse desenho, dos tetrápodes, que são quando a gente junta os anfíbios aqui, ó. São os animais com 4 patas. Então nós temos um outro clado aqui. E aqui está mais explícito para vocês o porquê que peixes não é um clado só. Porque eu tenho os peixes com cartilagem e os peixes ósseos. Com uma diferença entre os dois, além de um ser cartilaginoso e o outro ser ósseo, a presença de pulmões nos peixes ósseos. Tá, professor, e como é que fica então a classificação de seres vivos nessa história? Como é que a gente... aquela coisa toda que você falou de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que o Linneu fazia, a gente não usa mais? Não, pelo contrário. A diferença agora é que para definir um gênero, uma família, uma ordem, uma classe, um filo ou um reino, não é mais simplesmente a semelhança ou por eles serem do mesmo tipo ou qualquer ideia assim. Para você agrupar dentro do mesmo status, qualquer um deles, reino, filo, classe, ordem, família e gênero, esses seres vivos têm que estar no mesmo clado. Então, cada um desses níveis são agora considerados como clados dentro da classificação. Então, vão incluir o ancestral e todos os seus descendentes. Então, só para um exemplo bem fácil, se a gente entrar na página da Wikipédia, na parte de evolução aqui, classificação dos mamíferos, nós vamos ver uma classificação para os mamíferos que estão vivendo. E aí a gente vai ver então ó, que mamíferos é uma classe, como está aqui. Dentro dessa classe eu tenho subclasses. Eu não cheguei a falar de sub ou infra ou supers com vocês, mas
são divisões dentro de cada uma dessas outras divisões. Classe, dentro da classe eu vou ter as ordens, olha, ordem, ordem, ordens, e vou pegar uma ordem aqui, a ordem Rodentia, ou dos roedores. Se a gente entrar em roedores, tem toda a página aqui. Dentro, então, da ordem dos roedores, eu vou ter as famílias de roedores. Olha, família, 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 família. Se a gente entrar na família Muridae, nós vamos ter os ratos e os camundongos nessa família. E aí a gente poderia entrar também dentro dos gêneros dessa família e por aí vai. Então, se a gente olhar aqui no cantinho, tem exatamente as mesmas classificações que a gente já olhou lá, que foram criadas por Linneu. Então, nós continuamos aproveitando a ideia de uma classificação hierárquica, ou seja, um grupo dentro de outro grupo, dentro de outro grupo, mas agora esses grupos são definidos pela história evolutiva desses seres vivos, e não mais por um agrupamento simplesmente pelo gosto, pela experiência de quem está decidindo. Quais são os critérios utilizados e como esses grupos são feitos, se é uma ordem, se é uma classe, se é uma família, se é um gênero, isso é objeto de pesquisa e de discussão entre os pesquisadores. O que eu quero que vocês guardem é que um grupo biológico, reino, classe, filo, ordem, qualquer coisa, ele é definido hoje em dia pela história evolutiva desses seres vivos e nesse estudo que é na sistemática filogenética. Eu espero ter sido claro com vocês até agora. Não esqueçam de ler no livro de vocês, fazer os exercícios e não guardem as dúvidas para vocês. Vem tirar comigo no atendimento na quinta-feira ou pelos e-mails, por qualquer maneira de contato que vocês quiserem, ok? Esse é um assunto bem novo para vocês, cheio de termos e gera bastante confusão. É por isso mesmo eu quis fazer mais vídeos pequenos para a gente poder discutir melhor. Fica uma sugestão aqui embaixo de outros vídeos sobre esse mesmo tema. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos e até mais. Abraços.